Calino era um ex-delituoso, típico de magrelo que aparentemente deu a volta por cima e saiu da prisão após ter aprendido a lição. De certa forma está certo. Não ia mais se meter com tráfico de drogas, mas estava longe de empregos mais do que do submundo. Mãe, infelizmente ou felizmente para alguns, tinha um coração muito mole, e não era diferente para Calino. Recebiam um dinheiro para se manter em um quarto de quinta e lidar com sua alimentação tranquilamente. Não gastava com anticonvulsivante ou outros remédios. Vivia uma vida incomum na Bolívia. Jorrava desculpas para não ir em uma entrevista de empregos, mas era o primeiro da fila nas casas da prostituição. Tudo isso ruiu a partir de uma suspeita do mesmo sobre algo estranho rolando em seu quarto. Calino, com seus olhos grandes e notificatórios, procurou abaixo e acima todo tipo de vazamento de gás e não achou nada. Suas tonturas tinham aumentado consideravelmente. Ele tinha certeza que via o ar mais pesado em alguns momentos do seu dia. Algo que sempre passava longe desse sortudo eram as doenças e agravos. Sabia disso. Sabia que estava saudável e não precisava ver uma médica gostosa e rica falar para ele tomar antibióticos básicos. Se vierem na minha casa, podem suspeitar que eu estou chapado de novo ou me incriminarem. Pensou enquanto buscava uma forma de resolver esse problema sem interferências do governo. Ele sabia que algum químico poderia solucionar aquilo. Mais cedo tinha falado com o dono do quarto, mas para o ricão estava perfeitamente normal. Ainda disse baboseiras como: se para você não estiver tudo bem, cai fora. Tem milhares de pessoas loucas por um quarto desses. Com certeza ele estava redondamente enganado, mas vamos dar um desconto. Calino falou com seus vários amigos e um deles tinha ouvido falar de um cara que trabalhava com isso. Logo fora seduzido pela opção fora da curva. Com essa mesma identificação e totalmente privado, nada de vínculos com o governo, nada de vínculos, cara. Aquilo era música para seus ouvidos. Seu amigo alertou que era um calvário viver daquela forma e blá blá blá. Passou o contato. Ele não o conhecia, mas já viu seu número rabiscado em um jornal e achou importante gravar. Calino não questionou mais e, sem pensar duas vezes, já pondo as mãos no espinhaço, sentindo dores por fazer absolutamente nada, sem mais perguntas e com a mente inundada de chacoalhamento, ligou para o homem. Estranhamente, recebeu apenas um olá, imutável, de sentimentos, que beirava a outra existência. Ele ignorou aquela voz e já foi especificando seu problema. Já fazia 2 dias que não conseguia chegar perto da pia, porque a concentração da coisa era mais na pequena cozinha, ao lado do banheiro. Estava vivendo basicamente de iFood. Sua geladeira estava começando a fazer um barulho estranho e ele suspeitava que, a julgar pelo cheiro, 2 ratos tinham morrido nas instalações abaixo ou então um cacho de insetos podres. Era quase certeza se tratar de algo radioativo. O do outro lado apenas respondeu: petroquímico, 2 de madrugada. Calino ficou espantado com o resumo de palavras e pediu mais detalhes e o valor do serviço. Porém, a ligação apenas cessou, e quando ele tentou ligar de volta, acusou como se a linha estivesse ocupada. Então decidiu deixar para lá o não atendimento ou retorno, mas ficou intrigado com o horário, que se seguia deveras tarde para qualquer tipo de serviço não policial. Seus pratos separados no quarto estavam acabando e ele precisava retomar a cozinha sem danos ao seu cérebro, ou sem riscos. Ele se questionava a cada 2 passos se aquele horário marcado era normal para profissionais privados de uma área tão difícil de se ver. Parecia sinuoso, traiçoeiro e cheirando a tiras ou bandidos. De certa forma, um medo obscuro o cercou aos poucos. Sabe o que é pior do que sentir medo de algo? Sente medo de alguma coisa que você não consegue explicar. Meia-noite passou voando e Calino batia os pés no chão em forma de som para disfarçar seu pavor. Para acelerar o tempo, estava entediado e suando sem razão. Aquele gás, ou seja lá o que for, estaria fazendo isso? Por vezes ele se questionou e por mais vezes ele olhou o relógio. Até que, como um sopro, 2 da madrugada houve de chegar. Então, 2:01, 2:02, 2:03. E Calino bradou: que merda, eu tinha que ser enganado. Com certeza foi um pivete que me passou esse trote, ou tá ali mesmo.
Então, uma brisa cheia de perguntas e respostas trouxe consigo a dor de milênios. Foi o que Kalino sentiu ao escutar as batidas na porta. Ao abrir, um homem completamente vestido com roupa contra a radiação estava ali, com 2 metros, quase, e com uma barriga nada trincada, grande e para frente. Sua face também estava totalmente coberta por uma máscara verde de exército e protetora de gás. Um chapéu de mesmo tom combinava com a vestimenta. Seus olhos eram no mínimo esquisitos. Kalino arregalou os olhos ao encará-lo. Por dentro dos óculos escuros, como trevas, 2 pupilas vermelhas se sobressaíam. Consumiam a realidade como chamas. O alto não disse nada, não pediu licença. Tratou de entrar como se fosse sua casa. Kalino observou pacientemente, curvando entre cabisbaixo e algumas tentativas de encaradas leves de enxergar sua face, o que falhou. O mistério era demasiado. Compreendia os equipamentos perfeitamente, mas a falta de palavras e o olhar amedrontador não faziam sentido ainda. Petroquímico? Perguntou timidamente, não obtendo nenhuma resposta, nenhuma virada de ombros. Não havia inundação nem nada a mais para indicar onde estava possível radiação, e mesmo assim ele já foi indo na direção da cozinha. Ele segurava uma espécie de aspirador em uma mudança de preto, carvalho e diamante, todas as cores muito brilhantes. Kalino apenas viu de longe o petroquímico usar aquilo como aspirador, e era extremamente esquisito. O barulho era esquisito, tudo era esquisito. Era possível sugar a radiação daquela forma? Após várias perguntas em sua mente ignorante sobre o assunto, apenas relevou e, de certa forma, seu coração estava agradecido pelo problema ter sido resolvido, aparentemente. O petroquímico foi em sua direção e já tinha completado o serviço. Kalino perguntou quanto tinha sido e, se fosse muito caro, se poderia parcelar no cartão de sua mãe. Não seria dificultoso, já que ele sabia a senha de cor. O homem estendeu sua mão esquerda, pedindo algo e aguardando, enquanto com a direita, junto ao braço, segurou o objeto esquisito. Kalino o encarou e esperou uma resposta sobre o valor. Entretanto, algo diabólico suspirou no ar. Aquela respiração daquele homem, ou melhor, daquele ser, era mais anormal que qualquer barulho profundo nos oceanos que não tenha sido identificado. O pavor tomou conta da alma do morador. Seus ossos estavam petrificando, fracateando cada vez mais, e suas olheiras ganhavam mais espaço do que seus olhos. O olhar mais quente que rubi daquela coisa parecia sugar a essência do ex-criminoso. Ao perceber algo anormal, buscou forças onde tinha para fazer uma única pergunta, com a voz muito fraca e já tonto, e se escorando no sofá. O que é você? Ele percebeu então, aquela radiação sugada estava sendo direcionada a ele de alguma forma, por aquele mirar penetrante. Kalino usou todas as suas forças e se virou, se pondo a tentar correr. Entretanto, cambaleou e se pôs a se rastejar no chão, arranhando-o de midinho a polegar, na tentativa de buscar formas de impulso para sair dali, de fugir. Seus ossos por trás das bochechas, quase visíveis, revelavam uma espécie de drenagem. Suas últimas palavras foram: "Socorro, por favor." Após isso, o ser com proteção e sem definição conhecida o arrastou para dentro, puxando por sua camisa básica, e então fechou a porta, deixando, após isso, apenas seus ossos como registro, que ficaram radioativos para toda a eternidade.